Brasil me ensinou a ter muita desconfiança com termos genéricos em algumas coisas. No livro amarelo, a parte que eu falei, pô, gosto de uma parte do texto, mas por que essa frase aqui em específica está tão aberta? A do Código de Imprensa, que se garante lá que vai defender a liberdade de expressão, vai defender a liberdade de imprensa, critica os oligopólios de dinheiro com os grupos de mídia, as grandes concentrações de recursos, fala também do subrepresentação de viés político dos jornalistas, mas você fala do criação de um código unificado de imprensa visando disciplinar o setor. E essa frase, ela vem ali junto tanto o desequilíbrio quanto também o viés político do jornalista. Por que essa escolha de usar um verbo aberto para falar de disciplinar a imprensa numa regulação? Por que a gente já não botou lá esse negócio como pretende fazer e tal? Qual é a sua ideia exatamente com isso? Porque eu acho que a gente foi impreciso ali mesmo. Eu acho que não foi o melhor texto. Há um tema que foi muito debatido por nós sobre um novo modelo de imprensa que está acontecendo, que eu até falei isso na Globo News, que são as dezenas de milhares de páginas de fofocas, na verdade talvez centenas de milhares de páginas de fofoca regionais que são compradas por prefeituras, que não aparecem na prestação de contas e na transparência da prefeitura, porque elas estão alocadas dentro de agências que são contratadas e ninguém vê que isso está acontecendo e elas servem prefeituras. E este é a grande ascensão do novo modelo de mídia que está acontecendo e que usa dinheiro público, que usa dinheiro de emenda, que no período eleitoral inunda, faz uma derrama de dinheiro para cima desses caras e que basicamente ninguém está percebendo. E isso foi uma resposta que nós estávamos dando a esse modelo de mídia para um momento novo em que a imprensa estava defendendo uma regulamentação de redes sociais draconiana. E eu acho que para a existência da boa imprensa, esse tipo de prática, que é uma prática hoje que é base do funcionamento do Centrão, tem que ser discutida. Assim como o oligopólio de mídia por parte de políticos que são donos de grupos de emissoras nos interiores do Brasil. Para dar nome aos bois, para ser mais preciso. Não pode o Helder Barbalho ter controle sobre toda a mídia do Pará. Veja, eu rodei o Brasil, mesmo em estados, lideranças políticas, vamos dizer, divisões muito contrárias à minha, no geral eu conseguia falar num grupo aqui, ali. No Pará, que é o caso mais agudo, eu não conseguia em lugar nenhum. Nenhuma rádio me recebia, nenhuma TV me recebia. E aí que eu já fui na fase final agora da pré-campanha, em que eu estava indo à TV. E aí quando eu fui no SBT, foi eu citar o Barbalho, a entrevista, pois é, muito obrigado, vamos pro... Todo mundo sabe que acontece isso, todo mundo sabe que isso é um problema. Eu acho que, mantendo totalmente a liberdade de imprensa, será que interessa pra gente, a indústria da compra de páginas de fofoca para determinar eleições nos municípios sem nenhuma transparência? E 2, políticos donos de grupos de comunicação nos seus estados? Eu acho que a gente tem que ter, no mínimo, essa discussão. Se a Globo é gigantesca, deixa a Globo ser gigante. Aí a competição, a Brasil Paralelo é um grupo que entrou para competir, que todos possam competir entre si. E que todos tenham o seu discurso, tenham sua liberdade garantida. Agora, tem muito dinheiro público político sendo usado para interferir no processo de formação de consciência das pessoas da maneira mais baixa possível, sem nenhuma transparência. E ninguém debate isso. Ou a gente vai aceitar que o Pará é do Barbalho. Pará é o tudo dinheiro Barbalho. público, então. É óbvio, mas no fundo isso aqui é uma regulação sobre o que o dinheiro público, como ele está sendo feito, quem está decidindo que o dinheiro pode ser usado nisso e por que não há transparência nenhuma nisso. Porque a gente falou muito do caso da Mind, vocês lembram disso? O caso da Mind estourou, acho que foi 2023. Tá, mas a Mind era o topo de uma pirâmide. Se eu for para uma cidade no interior do Maranhão, existem 10, 15 páginas de fofoca ligadas à situação, oposição, todas recebendo dinheiro público. Alguém sabe disso? Alguém sabe como chega o dinheiro lá? Alguém sabe se houve uma contratação, se houve uma licitação? Não, é uma agência de propaganda ou literalmente um gabinete que pega uma grana e vai dando... É correto isso? A gente está aceitando? É normal isso? São os maiores difusores de notícia falsa, destruição de reputação, instrumentos de campanha. No Brasil, CNPJ é proibido de fazer campanha. Então, eu tenho um movimento político, que é uma loucura, o movimento político, o MBL, não pode fazer campanha para o Renan. Não pode falar, o Renan é uma grande opção. Eu sou multado e o MBL é multado. Dito isso, uma página de fofoca que às vezes tem um CNPJ, está claramente fazendo campanha para alguém, com dinheiro público ainda, e ninguém está olhando para isso. Então hoje eu tenho... Mas o texto é ruim, o texto está impreciso. Mas vê se eu estou certo se eu falar isso. O candidato Renan Santos se compromete que o Código de Imprensa é para regular a distribuição de dinheiro público para grupos que fazem política disfarçada enquanto imprensa. Exatamente. Mas não intervém em editorial de dinheiro independente. Nunca foi nosso histórico. Porque o nosso histórico, a primeira ação política do MBL, foi a primeira manifestação nossa, 1º de novembro de 2014, foi por conta de um ataque que a Veja sofreu ali durante a eleição da Dilma. A Veja, a turma do PCdoB, da UNE, destruíram a fachada da Editora Abril, falando que eles eram fascistas, que estavam interferindo nas eleições. Aquilo aconteceu ali, foi a primeira manifestação que a gente convocou, que inclusive deu origem depois às outras que deram origem às do impeachment. A gente sempre foi muito duro contra isso. Até porque essa regulação malandra da mídia é uma pauta clássica do PT. Uhum. Agora,
nitidamente está tendo uma concentração de grana, e eu estou falando sempre, eu estou falando muito de micro, de pequenos municípios. Isso está interferindo na política local de uma maneira que as pessoas sequer imaginam. As políticas hoje nos municípios de menos de 50 mil habitantes são determinadas por compra de voto e essas páginas e perfis de Instagram administrados por gente que recebe dinheiro público. É uma ditadura da opinião que está acontecendo. A gente achava que as redes sociais iam libertar, e em muitos lugares elas estão oprimindo e comprimindo a cabeça das pessoas. Eu espero que você entenda o conflito de interesse de insistir tanto nisso, mas acho que você conhece a história recente do Brasil para saber esse porquê dessa tônica de preocupação com liberdade de expressão, né? Eu vi a entrevista que você fez no G4 e você responde dessa página de fofoca lá, você fala isso, mas aí o jornalista fala, tá, mas isso aí, e se for para um caminho de censura e ditadura? E eu vi você responder para ele, não, você não precisa se preocupar, você é um jornalista sério. Foi na Globo News. Foi na Globo News? Foi pela Natuza. Não, isso foi com a Natuza. Que ela falou assim, mas isso aqui não é sobre você. Eu falei pra ela, isso não é sobre você. Foram os dois, então. Mas, eu não me lembro dessa do G4, mas é... Como eleitor até, e como também representante de mídia, por que essa resposta? Não fica um clima de que vai ter alguém decidindo quem é sério e quem não é, indiferente de qualquer recurso público e tudo mais? Não, se você é um jornalista que está recebendo dinheiro público, como acontece em muitos veículos de mídia, que seja transparente, que todo mundo saiba. Se você é parte de uma família de um político e você tem 2 ou 3 emissoras de TV ou muitas rádios, as pessoas têm que saber e, eventualmente, você tem que ser limitado a essa atividade, porque não faz sentido um grupo familiar cuidar de vários grupos de mídia e distribuidoras de rádios por todos os interiores desse lugar. É interessante, é apenas isso. Por isso que eu falei para a Natuza faz parte da Rede Globo. Na Rede Globo, elas recebem verba do governo e essa verba é pública, ela é escrutinável. As propagandas acontecem, a gente pode até, se quiserem discutir a validade disso ou não, que se discuta. Agora, eles são jornalistas. Uma página de fofoca local que recebe um dinheiro, às vezes lavado, ou um dinheiro oriundo da corrupção, ela está recebendo dinheiro público, ela está interferindo no debate público e ela está interferindo com o nosso dinheiro sem que a gente sequer saiba que isso está acontecendo. É um caso grave, é um caso, no fundo, de corrupção. Sua preocupação é exclusivamente com fontes não transparentes de financiamento? É óbvio, porque isso está afetando muito. Quando surgiu o caso da Mind, todo mundo falou sobre isso. Por isso que eu não acho nem um pouco problemático. Todo mundo, e parte do jornalismo, viu o problema do caso da Mind. Agora, ninguém sabia que o caso da Mind era só o topo de uma pirâmide muito maior. Uma colossal. Uma coisa é, sei lá, o Felipe Neto. Outra coisa é o Zezinho, de um município que tem 10 mil seguidores numa página, numa cidade que tem 50 mil habitantes. E ele consegue determinar, através das fofocas que ele divulga sobre a política, a reputação da classe política de acordo com quem está pagando ele. A gente tem que saber quem está pagando. É necessário saber quem está pagando. E isso, assim, a transparência é um princípio básico da administração pública. Se não há transparência, não há capacidade do cidadão poder se defender. Então, hoje, políticos usam isso para destruir a reputação, inclusive, de cidadãos. O cidadão está fiscalizando a prefeitura, e aí o cidadão vai ter sua vida escrutinada por uma página de fofoca paga pela prefeitura, e o cidadão não tem direito de saber? Tem o direito de saber. É obrigatório saber. Por isso que essa resposta que eu lembro que eu dei para a Natuza, você é jornalista, e se vocês estão cumprindo, basicamente, os requisitos básicos de uma entidade privada que recebe dinheiro público e que faz ali o seu trabalho, tá tudo normal. Agora, se você está agindo de maneira irregular, como foi a Mind, isso é irregular. E o Brasil tem direito de saber porque o Brasil está pagando essa conta. Renan, você citou, falando em jornalista, né? Você citou agora há pouco o caso do Flávio Dino lá no Maranhão, tá com esse problema com o jornalista. Nessa semana tivemos a decisão do Alexandre de Moraes. Muitos analistas têm classificado como uma quebra de sigilo da fonte, gerou muita crítica. Você mesmo classificou esse episódio como um exemplo de decisão ilegal que não deveria ser cumprida. Você foi questionado sobre esse termo também. Pô, decisão ilegal eu não vou cumprir, e você pegou esse exemplo para mostrar um tipo de caso em que isso aconteceria. Mas como é que na prática o presidente da República, o Poder Executivo, impediria uma decisão como essa ser cumprida? No caso, não é o presidente da República. Ali eu estou dando um exemplo de quando um poder ele descumpre não apenas um preceito constitucional, mas uma cláusula pétrea. É uma cláusula pétrea. E tem muita coisa que é cláusula pétrea, como, por exemplo, vamos falar que é a pena de morte. Então, vamos supor que o Alexandre de Moraes descumprisse outra cláusula de pétrea. Ele instituísse pena de morte contra adversários políticos. Aí uma polícia teria que cumprir essa pena de morte, um agente da Polícia Federal teria que cumprir, porque no rol de dispositivos que estão ali na cláusula pétrea, estão esses dois. Ele já descumpriu um, que é o sigilo de fonte, que é premissa para a existência do jornalismo. Nós estamos falando de um problema que está cruzando muitas linhas.
E lógico que quando eu dei o exemplo, é que o que foi colocado, esse foi uma discussão da Globo News. Então, eu vi aqui no chat, estão falando, não, você falou ali pro cara do antagonista. Pode ser que eu tenha dito na do Thales, o antagonista, eu me lembro do papo com a Natuza. Mas nesse aqui, foi uma discussão, assim, com a Natuza, diretamente com a Sadi, sobre uma declaração minha pro Pimentel no podcast, em que eu estava falando um caso prático. Estou no meio de uma operação policial numa favela. Forças de segurança estão subindo uma favela. Aí, de repente, vem uma DPF lá, a rede de sustentabilidade entra no STF pedindo para brecar aquilo, e aí vem uma canetada monocrática. Você está colocando em risco a vida dos policiais, das pessoas que delataram. Você está botando tudo aquilo em risco. Eu não vou cumprir essa decisão porque ela é ilegal. Se eu cumprir todo o rito que é previsto na Constituição para aquilo, é de uma insegurança jurídica atroz, uma decisão monocrática num tema muito sensível ser cumprida imediatamente. E não é o presidente que determina isso, desculpa, é a AGU. O presidente chega para a AGU. Só que é legal? Não, não é legal. Ah, não é legal? Então, pera, eu vou discutir. Agora, se o cumprimento dessa ordem ilegal gerar um dano social enorme, é de responsabilidade do presidente agir. É uma questão de responsabilidade. E outra coisa, logicamente, se não veio uma decisão monocrática determinando que, sei lá, a alocação de uma tribo indígena estava no ponto A, vai para o ponto B, lógico que você não vai ficar entrando, né, não é um descumpridor de pequenas causas, né? Mas estou falando de grandes temas nacionais e diante de grandes ilegalidades, você vai ter que estabelecer um freio, como em outros casos foram estabelecidos. Eu citei uma vez que o senhor Renan Calheiros, ele não aceitou uma interferência no poder dele, e olha que é o Renan Calheiros, que foi um pedido de afastamento vindo do Marco Aurélio, porque ele era presidente de um determinado poder, ele falou, não, aqui não. E não aceitou aquela decisão monocrática, e a decisão foi posteriormente revista pelos pares lá no STF. Ou seja, no fim do dia, já aconteceu casos assim. É uma discussão clara que o próprio STF já tem um julgado sobre isso, e o julgado se diz, decisão ilegal não se cumpre. Isso é um julgado do STF. Então, se o STF já disse isso, é básico. Porque, veja, nós não vivemos um regime normal. Eu já citei que a base da democracia brasileira é a compra de voto, e o topo dela é uma crise institucional entre os poderes. Então, falar que a gente está num regime de normalidade em que um está passando sobre prerrogativa do outro é ilusão. Um presidente da República vai ter que ter a responsabilidade da maneira mais pacífica possível recolocar todo mundo na sua caixinha. E vai ter que acontecer isso, senão a gente vai ficar vivendo num regime que é anormal. Você tem criticado várias decisões do Moraes, inclusive no caso do Mastro também você foi bem crítico, falou inclusive que ele deveria sofrer impeachment, deveria até ser preso, teve uma declaração sua nesse sentido. Então tem vários momentos em que você tem sido crítico ao Moraes, agora é mais uma situação com essa decisão. Mas no passado também você teve situações em que você elogiou ou até apoiou decisões também muito criticadas do ministro Moraes. Você não acha que esse histórico também ajudou, esse endosso em algum momento ajudou a gente chegar nessa situação hoje que você está descrevendo e criticando tanto? Não, porque não fui eu que entreguei para o STF esses superpoderes, não fui eu que enfraqueci o combate à corrupção, nem fiz as nomeações que foram feitas tanto ao STF quanto à PGR à época. Não fui eu que estabeleci, vamos dizer, uma parceria tácita com o STF para salvar todo mundo que estava envolvido no escândalo Lava Jato. Não fui eu que também que agi como presidente da República, agiu à época o Bolsonaro no período da pandemia, gerando insegurança jurídica e insegurança social geral com governadores, prefeitos e outros demais poderes, e criou no STF essa entidade, que aí sim a imprensa endossou pra caramba, que se tornou um superpoder. Eu não dei esses poderes. Eu era um cidadão, membro de um movimento, que vi uma briga de poderes, como muitos viram, em que havia um projeto autoritário de ambas as partes, e cada um com seus instrumentos à disposição, tentando tolher a liberdade ou acumular poder para si. Eu vi manifestações do Bolsonaro em que, dia 7 de setembro de 2021, em que o tema era eu autorizo e que minha caneta vai ter poder. A caneta dele vai ter poder para quê? Por que o filho dele com caminhoneiros estava um dia antes lá na frente do STF fazendo quebra-quebra? O Eduardo estava. Por que a turma dos caminhoneiros nesse mesmo dia estava num acampamento lá em Brasília dizendo que conseguimos, não sei se foi uma GLO, uma Estado de Defesa, não sei, alguma medida constitucional, tem um vídeo, um meme lá de um senhor bigodudo. Por que as pessoas achavam isso? Obviamente porque havia um projeto de conflito do Bolsonaro com os demais poderes que pressupunha uma concentração de poder nele. Depois veio toda aquela discussão sobre golpe, não golpe, 8 de janeiro, etc. O ponto havia dois projetos autoritários ali. E se o Roberto Jefferson, que uma vez eu cito lá, tem um meme que claramente é irônico, é o esquema do Alexandre Coraçãozinho, e eu tô falando de uma prisão do Roberto Jefferson, que é um sujeito que estava completamente lunático. Lunático. Essa prisão foi antes daquela questão toda. Não foi da Granada, foi uma de 2021.
que também era um cara, eu não lembro o antes. tema, mas era alguma das declarações malucas do senhor Roberto Jefferson. Depois ele foi preso novamente, e mereceu ser preso também. Porque o Roberto Jefferson é um cara que era um presidente corrupto de partido, que resolve virar um doidinho de rede social, pregando o golpe de Estado, como ele pregava em lives por aí. E num país em que a gente começou a naturalizar discussão em vídeos e manifestações sobre golpe de Estado, a gente passou a passar por um risco concreto. Tanto que esse risco concreto acontece ao longo do ano de 2022 e ao final de 2022. Quando você pede a prisão do Olavo de Carvalho, também está nesse contexto. Você acha que ele... Tem um vídeo que eu falo da prisão. Seria esse o motivo? Sim, mas ali era muito mais uma... Esse cara tá organizando, ele era um arquiteto intelectual de uma visão de mundo que vinha desde o impeachment da Dilma Rousseff, em que ele falava de golpe de Estado. O Olavo de Carvalho queria que o MBL defendesse intervenção militar em 2014. Então ele era um arquiteto intelectual de uma visão assim, meio niilista sobre a democracia brasileira e que isso teria consequências. Não é todo mundo que é inteligente igual o Olavo. Tem gente que vai achar que basicamente é só pegar uns caminhões e ir para frente do Congresso pedir golpe de Estado. Por mais que o Olavo, em alguma medida, endossasse isso. Ele endossou isso, ele defendeu. Ele defendia, ele chamava de uma hora de intervenção popular, depois ele criticava os militares, porque os militares estavam sendo covardes. Mas o fato é, ele falou e flertou com esse assunto durante anos. Ele atacou, a gente até se dava bem, ou mais ou menos bem com o Olavo, lá da virada de 14 para 15. Quando a gente fala, não vamos defender a intervenção militar, e quando na segunda manifestação nós entramos com um pedido liminar na justiça para impedir esses movimentos que defendiam golpe de Estado em 2015 para participar das nossas manifestações, aí ele pira, começa a xingar. Aí o xingamento é assim, é gay, é isso, é aquilo, é ladrão, o PSDB te comprou, e os xingamentos são bem pesados. Ele ficou trabalhando como um arquiteto de uma visão, de uma perspectiva, que teve filhos e que acabou quase se concretizando no Brasil. Porque assim, eu acho, e esse é o problema, eu acho que a gente viveu um risco de ruptura institucional muito grande. E agora, a gente está vivendo a outra consequência disso. Porque o contragolpe do sistema, que a gente pode chamar, está aí no poder. Está aí no poder. E essa concentração, infelizmente, não foi gerada por nós. Porque quando desculpa, é que assim, é bem importante vocês entenderem sobre isso. Quando começa o governo Bolsonaro, quem estava de joelhos era o STF. Imaginar na virada de 18 para 19 que o STF ia ter aqueles superpoderes, não era o caso. A Lava Jato estava chegando nos ministros do STF. Inclusive, o que acontece com a Cruzoé no começo de 2019, que já é a primeira ação pesada do STF contra alguém, que é a origem ali do inquérito do Alexandre de Moraes, aquilo se dá num contexto assim, puta, vamos tentar fazer alguma coisa. Era uma primeira tentativa de respiro. Só que eles só conseguiram respirar com as nomeações que houveram ao STF, com o PGR, com a negação da Operação Lava Toga, com o fim da pressão que havia sobre a Suprema Corte, que estava sendo, na cabeça das pessoas, não vista como autoritária até 19, ela era vista como corrupta, como endossante de um sistema corrupto. Porque o grande tema nacional naquela época era Lava Jato. Lava Jato, prisão do Lula, corrupção generalizada. E aquilo se deu. Então, o contexto era aquele. A transformação deles em outra coisa se deu na fraqueza do governo do Bolsonaro. Só para fechar esse arco, então, você acha que aquelas declarações, aqueles apoios, citamos aqui o... Não é apoio, aquilo era uma ironia. Era uma ironia de um tweet. Tá, mas você falou que ele deveria ser preso agora. O Roberto Jefferson? Com certeza. Naquela primeira situação. Em todas as situações, o Roberto Jefferson estava cometendo crime sem parar. Na Citou verdade, ele já foi preso antes, por ser corrupto. Citou o Olavo, né, citou também o Eduardo, o Carluxo, enfim, falou que era, tomara que seja a primeira de muitas. Teve o caso do Felipe Martins também, que você... Sim, o Felipe Martins, eu quero citar esse cara aqui, porque tem gente que tem... Só fechando, então, você acha que todas essas foram justificadas e que isso não ajudou a gente chegar nesse ponto? Não na forma. Não na forma. Agora, no cometimento de crime, sim. Eu fui vítima da perseguição do Felipe G. Martins. Minha família foi. Dele e dessa turma. E eu e o Movimento Brasileiro ficamos sozinhos na direita vendo essa perseguição. Onde está todo mundo, virou moda, não, eu sou perseguido político. Houve uma operação política contra nós, que foi comemorada pela direita, comemorada pelo Olavo de Carvalho. Aquele vídeo que eu falo da prisão, tem que prender o Olavo. Um ano antes estava o Olavo comemorando com a turma deles a possibilidade da gente ser preso. Torcendo, Felipe G. Martins comemorando, Alan dos Santos abrindo live de manhã sabendo já de uma busca e apreensão, Carla Zambelli um dia antes avisando que ia ter busca e apreensão, a peça que justifica uma busca e apreensão no nosso escritório e que redundou em vazar todos os dados da minha família, dados sigilosos da minha família, da minha irmã, que não tem nada a ver com isso, a peça foi baseada numa thread feita por um perfil falso chamado Let's Dex, que era incensado pela turma do Felipe G. Martins. E todas as pessoas comemoraram. O promotor depois, até saiu um documentário acho que foi na Globo, naquele canal, Globoplay, sobre isso. Mostraram uns tweets, o promotor e a esposa do promotor, bolsonaristas, assim, muito...
Ou seja, houve uma operação política que foi feita contra a gente, pesada, que fez pescaria probatória, que nos expôs e que imaginava que com a pescaria probatória ia pegar coisas contra a gente, prendeu 2 pessoas que não tinham nada a ver com nada, destruiu a vida deles, fez outras pessoas que não tinham nada a ver com... A FIP, que é uma das instituições mais sérias de pesquisa econômica no Brasil, foi arrolada, tiveram que se explicar perante a justiça por nada, simplesmente por uma questão meramente persecutória. Eram pessoas altamente autoritárias que sim destruíram aquele governo do Bolsonaro. E se eu pegar o caso do Felipe G. Martins, participou das maiores loucuras no final do governo Bolsonaro. E agora quer fingir que é um mártir. Não foi mártir. Se esse cara tivesse poder, eu estaria hoje preso. Ou outras coisas. E outras pessoas estariam presas. Então é uma questão de responsabilidade falar sobre isso. Aquelas pessoas altamente autoritárias, aquelas pessoas perseguiram e tentaram destruir a vida de um monte de gente. Vamos falar de bastidor. A gente sabe qual é o ódio do Alexandre de Moraes dessa turma? O ódio. O Alexandre de Moraes ele gosta de briga. Acompanhei ele na faculdade, brigava por qualquer coisa. Perfis dessa turma, daquela turma do Vaporwave, vocês vão lembrar, 2019, perfis, foram até a filha dele falar as maiores atrocidades. Aquela turma se passou. Alguém tem que fazer tem que fazer uma leitura crítica daquele período. Acho que passamos do ponto. Ir atrás de filhas de ministros do Supremo, especialmente de um sujeito briguento como Alexandre de Moraes, e falar atrocidades envolvendo sexo, não ia dar bom. Não ia dar bom. A forma como eles agiram com todo mundo cruzou muitas linhas. Gerou ódios que não são superáveis. Quando você vê sua mãe chorando, como eu vi, porque tinha uma busca e apreensão, como eu vi todos os dados da minha família expostos por conta dessa perseguição política e esses caras comemorando, eu não vou perdoar fácil. Quando eu vi essa turma toda do Olavo comemorando, eu não vou perdoar fácil. O Alan dos Santos dando risada, eu não vou perdoar fácil.